Lucas capítulo 15, versículos 8, 9 e 10. Durante esses dias nós falaremos sobre as parábolas de Jesus. Na anterior nós falamos dos talentos, hoje nós vamos falar de talentos novamente. Jesus profere a parábola da dracma perdida. Lucas capítulo 15 e versículo de número 8, versículos 8, 9 e 10. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até a achar. E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém? Podem tomar assento. Vamos apertar o cinto de segurança e vamos viajar. Espírito Santo, eu te peço perdão pelos meus pecados, minhas falhas. Peço ao Senhor para ter misericórdia de mim e dos teus filhos que aqui estão. Não me deixe atrapalhar o propósito do Senhor para esta noite, neste lugar. Eu entrego nas mãos do Senhor, para o Senhor ter plena liberdade sobre a minha mente, sobre a minha boca, sobre o meu coração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Há algumas parábolas que falam que as parábolas das perdas, né? Que do lado nós temos da ovelha perdida, do outro lado nós temos do filho perdido, né? E aqui no meio, uma parábola que vai trazer como coisa perdida, né? Uma dracma, né? Ao final, isso vai ter uma aplicação sobre conversão, sobre também, né, o indivíduo que se perdeu no mundo pecaminoso aí, e depois, por uma iluminação divina, por um esforço divino, manifestado a partir da igreja, ele se arrepende. E aí o texto diz que há uma festa, uma alegria, né? Os anjos celebram. Já fui lá para o fim e a aplicação da parábola. Contudo, eu gostaria de fazer alguns comentários que me veio ao coração na medida em que eu lia essa parábola e meditava acerca dela. O cenário é o seguinte: algo de valor nas mãos de alguém. E esse bem valioso é perdido. E ele é perdido dentro da casa. Primeira aplicação. Na vida do homem, da mulher, as perdas, os prejuízos, eles se dão de duas formas, pelo menos. E muitas das vezes, se nós, pelo menos para a minha alma, né? Se nós ficarmos nesse ponto hoje, e aplicarmos e pensarmos nesse ponto, ao meu sentir já valeu muito a pena o nosso encontro aqui. Porque choveu, aqueles que são do sul e sudeste estão achando muito bom, clima bom. Para nós aqui, tocantinenses, hoje está fazendo muito frio, está difícil, entendeu? Está fazendo muito frio, então sair de casa para nós, num dia tão frio desse, né, irmão? Não é fácil, mas se nós aplicarmos, nós entramos no carro e aí desliga o ar-condicionado, tipo assim,
Não existe mais ar-condicionado agora. Né? Então, se nós pegarmos esse ponto, já valeu muito para esta noite, eu tenho certeza. Duas formas que traz angústia, perdas, dores, prejuízos. Número 1, Satanás, que rouba, porque é da natureza dele roubar. Então, tem muitas coisas que nos traz angústia, que nos faz muita falta, que foi tirado, que foi fruto de roubo. A outra forma que nos traz dores, angústia, prejuízo, é quando nós perdemos as coisas. Então tem pessoas atribuindo a Satanás culpa por algum prejuízo e que não tem ação de Satanás, porque não foi roubo, foi negligência com a coisa, descuido com a coisa, e ele atribui que foi roubo. Na verdade, ele perdeu, escapou das mãos, caiu num lugar que eu não sei exatamente para onde foi. Pastor, não estou entendendo. Tem funcionário que vem para o pastor dizer o seguinte: a fúria está grande, pastor Jesus. Agora Satanás roubou meu emprego. Quando você vai ver o histórico do funcionário, ele era negligente no serviço. Só estou dando um exemplo do que eu estou tentando aqui construir com os irmãos. Satanás, irmão, não houve roubo de emprego. Houve alguém que perdeu o emprego. Por que é importante separar essas coisas? Porque aí eu tenho que corrigir. Claro, o culto aqui é para nós irmos para frente. Mas antes de dar um passo, eu tenho que saber o que aconteceu que precisa ser corrigido. Foi negligência que teve como resultado perda, ou foi roubo? Porque aí tem duas medidas diferentes para a recuperação. Se eu perdi e eu sair atrás, à procura de Satanás, para ele me devolver, essa viagem vai ser cansativa, enfadonha e infrutífera. Porque eu posso até alcançar Satanás, mas quando eu fizer como é que fala? A vistoria lá, na bagagem dele, não vai estar a minha dracma. Porque ela não foi roubada, ela foi... Tem pessoas que dizem que Satanás roubou o esposo dela, outro diz que Satanás roubou a esposa dele. Tem uns que dizem que Satanás roubou o ministério. E na verdade só houve perda. Perda do esposo, perda da esposa, perda do ministério. Por quê? Fruto de negligência. Que silêncio é esse, irmão? Diga amém, aleluia. Pesado, não é? Foi o que Deus colocou no meu coração para nós conversarmos um pouco aqui. Até minhas amizades, Deus não. Até minhas amizades, Satanás está roubando. Será que não é você que está perdendo amigos? Meus filhos foram embora, não perdi meus filhos, o inimigo tirou meus filhos. Será que não foi filho perdido? Quando a mulher judia, palestina, casava, assim como a gente tem essa aliança, esse anel,
que nós chamamos de aliança, na verdade, um anel, né? Que simboliza uma aliança, mas é tão corriqueiro, é tão forte a tradição, que o símbolo assumiu o lugar, né? Hoje a gente fala aliança, né? Um anel. Mas isso é normal, o português admite isso, né? Tem coisas que a representação é tão forte, né? Que é o marketing, né? Eu fui criado mandando assim, vai comprar um Bombril. Depois de velho eu entendi que é palha de aço, né? Bombril é só uma marca, né? Mas tem coisas que... Então é aliança. Da forma que nós temos a aliança hoje, na vida da judia, da palestina, da hebreia, da israelita, quando ela casava, ela recebia 10 dracmas, como penhor, como o símbolo, como a representação da dádiva que era o matrimônio. Perder uma delas era negligenciar com o próprio casamento. Era quase que um ato de infidelidade. Era um ato de beirava a traição. Era algo que precisava ser mantido protegido, vamos chamar assim, guardado, como tem que ser com tudo aquilo que tem valor. Era notícia, era uma difamação para uma mulher perder uma das dracmas. Ela agora expunha o esposo. Ela agora transmitia para a vizinhança. Por isso que o texto fala que ela chama os vizinhos, tipo assim, eu tenho que me recompor com os vizinhos. Ela transmitia para a vizinhança que ela era uma pessoa relapsa, que não dava atenção para as coisas de valor. É daí que sai essa parábola. Aqui é quase que perder o casamento, por negligência, por descuido. E aí eu quero começar a fazer as aplicações aqui, mais umas, né? Veja que dentro dessa parábola, dentro desse contexto, que é o caso, não estou falando de roubo. Irmãos, olha bem, João vai dizer o seguinte, ó, aquele que é filho de Deus, estou aqui parafraseando, o maligno não toca nele. Isso, irmão, traz uma responsabilidade tão grande para mim, porque é pouco provável que o Espírito Santo vai permitir que o diabo venha me roubar, porque eu sou uma casa, e agora nessa casa está habitada pelo Espírito Santo. Então o roubador, veja bem, Jesus vai dizer, ele veio para matar, roubar, destruir. Eu vim para que tenha vida em abundância. Os seres humanos, todos os seres humanos, ou está nessa condição de vulnerabilidade diante de Satanás para ser roubado, morto, destruído, ou ele está na condição de vida abundante. Não tem um meio termo. Então, se eu estou cristão, crente, autêntico, buscando a presença de Deus, me humilhando, me arrependendo constantemente das minhas faltas, o maligno não pode tocar na casa. Ele ruge, como que se leão fosse, mas ao derredor. Derredor está depois daqueles que estão ao redor. E ao redor estão os anjos do Senhor me protegendo. Por que eu estou falando isso? Quase tudo que lhe faz falta, eu estou falando de coisas, eu estou falando de talentos, eu estou falando de oportunidade de melhoria de vida. Quase tudo não foi Satanás, porque você é crente. O maligno não pode mais roubar. O valente foi manietado pelo lado de fora. Por que isso traz uma responsabilidade muito grande sobre os meus ombros? Porque quase tudo que tem dado errado é negligência minha.
Não é muito sério isso? Tem duas possibilidades de eu ser surrupiado. Ou o diabo rouba, ou eu perco. Se o diabo não pode mais, e está tendo prejuízo, são perdas. Não é meu irmão, não é minha irmã, não é o diabo, sou eu. A mulher, parábola, mas eu vou dar vida para a parábola, né? A mulher perde uma dracma. Irmão, no dia de hoje, nossa tradição aqui, casais, chegou sem aliança. É problema ou não é? Um dos dois chegar sem aliança em casa. É problema ou não é? Não, estou falando sério. É ou não é problema? Meu amor, eu perdi. Como assim que você perdeu? Isso não é algo que se perde, sim ou não? Tem uns rindo, porque eu acho que já perderam aqui. Tem alguns que já perderam aqui. Irmão, é um negócio que é difícil. Mas nós não queremos, irmãos, assumir essas coisas. Agora, o que acontece? Ela perde a dracma, e olha bem, ela perde a dracma, estou dando vida para a parábola, dentro da sua casa. Sabe por que é dentro da sua casa? Porque eu não posso culpar o vizinho. Eu não posso responsabilizar o vizinho. Eu não posso responsabilizar o prefeito. Eu não posso responsabilizar a polícia. Eu não posso responsabilizar a falta de polícia, né? Então, veja, não foi roubo, foi perda. E aonde? Dentro da casa. E a dracma, como símbolo de casamento, não pode ficar de mão em mão, só pode ficar na mão dos cônjuges. Também não posso culpar ninguém, não posso culpar o filho, não posso culpar a empregada ou empregado. Se a minha aliança perdeu, eu sou o culpado. E onde que perdeu? Dentro de casa. Aí vamos ver algumas situações aqui. Depois que perdeu, porque agora, irmãos, nós vamos aprender com a mulher que errou, ela ensina o erro. A parábola vai trazer alguém que erra, estou dando vida, eu sei que é parábola. Mas olha o encaminhamento para o resgate. Se o problema é dentro da minha casa, irmão, a solução do problema tem que se dar dentro da minha casa. Normalmente é assim, eu perdi algo aqui, presbítero Napoleão, nesse lote. Eu sempre estou usando esses quadradinhos aqui de lote. Aí eu fico chateado com esse lote, eu fico revoltado com esse lugar, eu fico revoltado com os vizinhos daqui, e eu mudo para outro lote. Isso acontece, inclusive, nesse negócio de mudança de igreja. Aí eu venho para cá agora, começar tudo de novo. Irmão, no momento que eu saio daqui, diminui muito a possibilidade de eu resolver o problema. Vou mudar de família, vou mudar de emprego, vou mudar de não sei o quê. Fui humilhado lá. Veja por que veio que veio sobre ti essa humilhação. Não é mudar, não. Quem sabe era necessário para te fazer refletir. Quem sabe era o que precisava, o que você não aprendeu com seus pais, não aprendeu com os pastores, não aprendeu com ninguém, e agora precisou de um patrão para te ensinar. É misericórdia, não muda não. Não sai não. É porque Deus não desiste, Ele usa. Mas é lá onde tem um problema, é ali que tem que ser resolvido. Perdeu aonde? Na casa. Irmão, aquele que perde e já sabe o local, meu irmão, ele já tem
meio caminho andado para restaurar, para recuperar. Eu tirei o cartão lá em Formoso, para não andar com a carteira. Coloquei no bolso do terno para pagar, eventualmente, um lanche lá durante a convenção. Cheguei, coloquei lá o terno já para lavar e tal. Praticamente uma semana depois, eu procuro o cartão, né, cadê o cartão na carteira? Mas não entrei em desespero, por quê? Está perdido, sim, mas eu sei onde é que ele está perdido. Ei, vai aí nas roupas que estão para lavar, vai no bolso esquerdo do terno preto. E aí? Sim, tem um cartão aqui dentro. Beleza. Quando você sabe o lugar, para de querer culpar isso ou aquilo, glorifique a Deus, porque você já identificou o lugar. Não tome antipatia pelo lugar da perda, porque é o lugar da perda que pode te possibilitar a restauração. Para mim está claro, mas eu não sei se eu estou conseguindo comunicar. Amém, irmãos? Meu senhor, perdi o machado emprestado. Eliseu poderia ir de lá onde ele estava dizer, na autoridade do Deus que eu sirvo, o machado flutue. Eliseu não fez isso. Onde o machado caiu? Não é assim? Primeira medida, onde que o machado caiu? Vamos lá. Ué, o machado, qual é a tendência na água? Onde ele cai, ele fica. Metal pesado. A água não consegue. A casa era escura. A casa era escura. A vida era escura. O que é isso, pastor? Meus irmãos, existe manifestação do Espírito Santo em nós que nos faz testemunhar da luz. João disse, eu não sou a luz, eu testemunho da luz. João Batista. E existem manifestações sentimentais nós que nos conduz para as trevas. Ingratidão nos leva para um ambiente de trevas. Ah, que dracma, o que se importa? Dracma, todo mundo tem dracma. O ambiente vai escurecendo. A ingratidão nos faz perder muita coisa. Eu falo aqui, é coisa minha. Filósofo brechiniense que criou isso. A oração abre as portas dos céus. A gratidão faz com que as portas dos céus permaneçam abertas em nosso favor. Eu orei, o céu se abriu. A ingratidão, escurece de novo. Ah, dracma, todo mundo tem dracma. Isso aqui é só um símbolo. A casa vai escurecendo. O que mais que faz escurecer o ambiente? Casamento. Instituição familiar. Que valor? Se eu pesar isso, quanto isso vale? Eu não estou falando de caminhada, de detalhes agradáveis ou desagradáveis da caminhada. Eu estou dizendo, essa instituição vale quanto? Porque hoje tem muitas pessoas que vivem das coisas que acontecem. Inclusive assim, se acontecer coisas boas no caminho, bom. Se acontecer coisas ruins, acaba tudo. É como a caminhada cristã. A minha salvação vale quanto? Qual é o peso disso? Se isso tiver peso de glória, pode acontecer coisas boas e ruins na caminhada, mas nada afetará o peso de glória que é a minha salvação. Estevão sabia disso. Na medida em que a morte aproximava, o espírito da morte chegava, a Bíblia diz que
o peso de glória, o valor que ele dava para a salvação era tamanha, que o Espírito Santo fez o rosto dele ficar como o rosto de anjo. Quase que ficou de forma material o Espírito Santo nele. Quase que ficou de forma corpórea, porque a face dele foi escondida pelo um resplendor de glória. Mas ele estava sendo apedrejado pelos seus próprios irmãos, mas aquilo era pequeno diante do que era a salvação para ele, o peso de glória, que era o valor da salvação. Quando eu não tenho essa noção, vai escurecendo o ambiente. Ao ponto, pastor Rogério, que depois que ela se deu conta que tinha perdido a dracma, ela percebeu uma segunda situação: minha casa está no escuro. Aí a Bíblia diz assim: primeira medida, acende a luz. Não adianta sair por aí, é outro problema. Perdeu, aí sai no escuro tateando, vai perder mais coisas. Mas aí no desespero, vamos procurar então, e continua no escuro, vai perder a segunda dracma, a terceira, a quarta, daqui a pouco a 10ª foi. E essa luz aqui, acender a luz, irmão, veja, entenda, eu não tenho luz própria, você não tem luz própria. A Bíblia diz que Ele é a luz do mundo. Ele é a luz do mundo. Sabe o que é esse ato aqui de acender a luz? Ir para os pés de Cristo. Aí essa luz reflete em mim, reflete no espaço, reflete na casa. Só que tem mais coisa, irmão. Na medida em que uma mulher, eu lembro, há muitos anos atrás, sem dúvida mais de 20 anos atrás, eu estava vendo um culto pela televisão. Vai dar 20 anos tranquilamente. R.R. Soares. E a pessoa perguntou para ele assim: apóstolo, né? Missionário, depois que eu aceitei Jesus, rapaz, aquele linguajar, né? Rapaz, mas dificultou minha vida. Pensa num tanto de problema que está acontecendo comigo. Aí eu vou responder. O que ele respondeu? Ele respondeu de uma forma, mas eu vou responder biblicamente o que ele falou lá. Claro que ele falou com base na Bíblia. Não é que os problemas aumentaram, não. É porque quando você acende a luz, é que você vai dar conta do tamanho que a casa está suja. Acendeu a luz, acendeu a candeia e foi varrer a casa. No escuro, você acha que está tudo de boa. O pastor Marildo esses dias, já faz dias, né? Falou assim: estou preocupado hoje, pastor Jesus. O que é? Está muito tranquilo as coisas. Até agora eu ainda não tive nenhum problema. Calmaria, irmão. Vida de crente? Você não tem razão nenhuma para estar orando? Precisa de uma campanha de madrugada para você ser incentivado? Ou você tem alguma coisa te empurrando para a oração? Pastor, está tudo tranquilo. Para que orar? Preciso disso não. No momento não estou precisando. É muito provável que a luz está apagada e eu não estou dando conta da sujeira. Mas eu duvido que um entre nós aqui venha acender a luz aqui e já não veja a necessidade imediatamente de movimentar nos pés do Senhor para alguma sujeira ir embora. Perdeu aonde? Dentro de casa. Como é que estava a casa? No escuro. E quando acendeu a luz, a candeia, deu conta que a casa estava suja. Posso falar com o microfone ou sem microfone? O que veio aqui? Com o microfone, né?
Nós ficamos muito preocupados se a casa do vizinho está suja ou limpa. Nós vivemos dia após dia falando da casa do outro, como é que deveria ser, como é que tem que ser, por que não é, por que está desse jeito e tal e tal. E enquanto nós estamos falando isso, irmão, me autorizaram aqui a falar com o microfone. Lá na minha casa a sujeira está, ó. A recuperação do perdido é focar para dentro da nossa casa. Sabe que hora que eu vou envolver o vizinho? Depois que eu acender a luz, depois que eu varrer a casa, depois que eu achar a dracma, depois que eu preparar o altar, depois que eu preparar o banquete para ser servido, depois que eu convidar o Espírito Santo em ação de graça, aí eu chamo os vizinhos. As pessoas que estão no meu convívio, eu só posso afetar a vida deles, sabe como? Convidando para ação de graça, pela dracma encontrada. A minha relação com a minha vizinhança só é legítima nesse aspecto, é só para convidar para a festa. Eu não tenho que cuidar da casa dele. Eu não tenho que me imiscuir na vida dele, no sentido de querer ligar a luz ou varrer a casa. E muito menos me preocupar com as dracmas que porventura tenham se perdido lá. Porque se perdeu lá, quem perdeu é que tem que ir atrás. Como seria bom? Eu cuido da minha casa e de vez em quando te chamo para nós celebrarmos alguma coisa lá em casa. Daí a pouco você também cuida da sua vida e quando está tudo no momento de glória ali, de paz, né, de celebração, você se lembra de mim e me chama. E aí nós vamos viver numa unidade, numa confraternização, num negócio saudável e um celebrando a alegria do outro. Aí nós vamos poder dizer que nós somos irmãos, que nós somos fraternos. Não é? A mulher se dá conta que perdeu, não foi roubo. Não adianta fazer BO. Não adianta pedir para investigar. Não foi roubo, não tem crime, tem negligência. Até anotei lá no direito, negligência é uma das situações que vai implicar em culpa, em crime culposo. Estou certo aí? Eu tentei anotar ali, negligência, imperícia e imprudência. Se não mudou, são as três que me levam a ser culposo. Né? Perdeu, acendeu a candeia, assim, na minha mente aqui, né? Não se acha o perdido sem Cristo, né? Sem a candeia, né? Não se recupera sem Cristo. Não se recupera sem a candeia. Primeiro elemento de recuperação, Cristo. A candeia, a lâmpada, a luz. Não é fazer BO. O BO, nesse caso aqui, é um atestado oficial de negligência. Eu fiz um dia, eu tinha uma caminhonete, uma pessoa ficou meu amigo, me vende essa caminhonete? Vendo, nós somos amigos. Vendi a caminhonete. Ele lá ficou uns 30 dias meu amigo. Depois ele disse, não sou seu amigo não, nunca fui não. Como assim? Então me dá meu carro de volta, que você não está pagando. Passei para frente. 4 anos. Paguei o empréstimo, paguei o carro. O carro não fora isso. E 4 anos chegando multa.
chegando multas de trânsito. Eu fui fazer uma BO na época. Porque o carro eu nem recebi e o indivíduo não pagava as multas, passou para frente, IPVA, aquela coisa toda aí, dívida ativa. O delegado falou, mas você quer, qual é o crime? Cadê o crime do seu amigo? Furto não foi. Roubo não foi. Você deu o carro para ele, espontaneamente. O que ele estava dizendo para mim? Você foi negligente, rapaz. Tem que sofrer o dano. Aí, irmãos, lá vai eu e a família orar. 4 anos se passaram, eu recebi uma carta lá em casa, dizendo que esse carro estava apreendido lá em Brasília, que tinha uma quantia X de multa, e estava para leilão não sei para que dia e tal. Pela misericórdia, eu recuperei um pouco mas a negligência, ela traz prejuízos grandes. E não adianta fazer BO, não tem como fazer BO. Esse dia eu estava lá no posto 10, almoçando, esse meu amigo chegou lá e disse, ô José, quanto tempo, cara? Bom dia, tudo bem? Só Deus sabe como foi aquilo. Era Banco Real, tive que pagar o valor de uma caminhonete, 4 anos, sem vê-la. Só multas. Mas eu nunca culpei ninguém. Eu orava todos os dias dizendo, Senhor, eu fui negligente. Tenha misericórdia de mim. E me ajude a não ser de novo. Eu nunca culpei aquele homem de nada. Nunca culpei Satanás desse assunto. Fui eu. E eu não quero esquecer disso. Quem pegou diz amém. Tem situações, irmão, que você não pode esquecer. Porque o risco de você se ver numa situação muito parecida, semelhante, e cair de novo, é possível. Recuperamos o carro, fizemos uma venda, pagamos lá a parte do Detran de Brasília, enfim, mas foram 4 anos sem poder comprar um ferro elétrico parcelado. Porque o nome, lá no Brejinho fala nome sujo. Nome sujo. É. Lado positivo, não fiz dívida, né? Durante aquele período. Vamos lá. Varre a casa. E busca com diligência até achar. O antídoto para a negligência é a diligência. Viu a semelhança com a aula anterior? Teve alguém que foi negligente com o talento. O dom que brotou um dia no seu coração para pregar, para cantar, para ser um explanador da palavra de Deus, nem adianta dizer que o diabo roubou isso de você. Esse tipo de coisa, o diabo não tem interesse. Irmã André, o que faria o diabo com um dom de Deus? O dom de Deus vai explodir ele, irmão. Se não está funcionando aí, você perdeu. Mas nós vamos achar hoje. Não consigo mais ser um funcionário, um empregado, diligente. Não foi o diabo não, irmão. O diabo não quer nada com trabalho. Roubador vai trabalhar, vai querer o quê? Com dom, trabalho, exercer o trabalho é dom de Deus. Não estou dando conta, não correspondo mais, estou com dificuldade. Ei, você perdeu. Isso deixou de ser aquele valor, com peso de glória. Olha como é que eu penso no meu trabalho, no meu serviço. É daqui que eu tiro o sustento, o arroz e o feijão.
é daqui que eu visto, é daqui que eu dizimo, é daqui que eu oferto, é daqui que eu pago escola. Isso tem um peso de glória, para o meu patrão me chamar a atenção, me humilhar em algum momento porque eu estou errado. Se um dia a carga estiver muito pesada, se tem colegas que não estão produzindo e estão ganhando do mesmo jeito, isso não pode me afetar. Por quê? Porque o meu emprego, meu trabalho, meu serviço tem um peso de glória tamanho que nada dessas coisas pode fazer com que eu venha perder. Não, eu tenho um talento lá na igreja só que eu deixei de fazer e tal. Ei, isso tem um peso de glória, é algo do céu na sua vida. Vamos achar isso hoje. Vamos ligar a luz hoje, vamos varrer hoje. E vamos insistir até para encontrar. Graças a Deus não foi roubo, foi perda. Graças a Deus, e eu sei onde foi. A aplicação, eu disse, fala de alguém que todos nós, a nossa origem é dos céus, nós nascemos das mãos de Deus com a terra, barro, mas a digital é de Deus, nós temos o sopro de Deus, então nós somos celestiais. Mas muitos perderam essa identidade, perderam, como o culto passado, não é? Perderam esse passaporte. Mas nós sabemos onde perdeu. Pastor, o que eu perdi foi a graça, a vontade de ser crente, o desejo de continuar esperando a vinda do Senhor. Por tantas dores, lutas que eu passei, hoje é noite de achar. É noite de achar. Por quê? Porque a salvação tem um peso de glória. E você não pode ficar com esse bem tão valioso perdido. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Mas olha bem, é só no céu? Não. Enquanto o céu celebrava o encontrar de uma alma que estava perdida, nós temos aqui na parábola o exemplo também da alegria na terra. Foi feita uma festa. E aqui, irmãos, eu vou dizer uma coisa para os senhores e para as senhoras. Hoje em dia está muito difícil isso acontecer. Principalmente porque nós temos razões de sobra para não fazer. Mas celebre na sua casa. Faça da sua casa lá onde muitas coisas se perderam, mas lá onde muitas coisas já foram reencontradas, faça a celebração lá. Os que ficam mais próximos de mim sabem. O que eu gosto de fazer é celebração na minha casa. Porque enquanto está tendo festa aqui, está tendo festa ali. E os fogos que clareiam e embelezam a festa ali, resplandece aqui na festa aqui. E isso é bom. Isso é coisa boa. Isso é coisa boa. Fiquemos de pé. De forma prática, trabalho, disciplina, não vou falar motivação. Quem perdeu a disciplina por questão de trabalho, quem perdeu a disciplina por encaminhamentos espirituais, quem perdeu a disciplina por, enfim, valores que não deveriam ter saído. Com muita humildade, eu quero que você caminhe até a frente. E nós vamos orar por vocês aqui. E essa palavra vai se cumprir. Tem empresários também que perdeu o ânimo, perdeu aquela... Vamos achar hoje. E para de dizer que foi Satanás. Né? Nós vamos ligar a luzinha agora da casa, a candeinha, ainda que seja uma candeinha com um paviozinho, né? Pouquinho querosene, né, pastor Toninho? Essa linguagem é só para nós aqui, né? Ainda que seja uma candeia pequena, com um pouquinho querosene, paviozinho curto, né? Mas isso vai ser, essa tochinha de fogo vai ser o suficiente para nos fazer ver a sujeira, e logo em seguida nós varrermos e encontrarmos a dracma.
Abre a soda e cabre a Sara. Deus de revelação, aleluia. 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 Candeias estão sendo acesas, aleluia. Candeias estão sendo acesas, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia. A sujeira, ela não oferece resistência. O texto diz que ela varreu, ou seja, a sujeira não pôde prevalecer. A atuação daquela mulher foi por Deus, pela força da candeia. Ela pôde prevalecer diante da sujeira. Ela jogou para fora, ela extirpou aquilo do seu meio de vivência e convivência, e a dracma resplandeceu. A dracma reluziu. Amanda. Quem perdeu família, quem perdeu amigo. Meu Deus e meu Pai. Eu nunca tinha ouvido falar destas coisas, meu Deus, concernente a esta parábola. Eu não tenho dúvida que é o Senhor comunicando conosco algo que há de profundo, algo que o Senhor só revela para aqueles que o Senhor tem um apreço, para aqueles com quem o Senhor tem um negócio, um relacionamento, para aqueles que o Senhor tem intimidade. E nesta noite, ó Deus, talentos que foram perdidos por negligência, meu Deus, talentos espirituais, profissionais, meu Deus, família, casamentos, meu Deus, dons espirituais, meu Deus, vontade, meu Deus, disciplina para viver na condição de salvo, meu Deus, empregados, patrões, que já não exerce mais de forma, meu Deus, firme, plena, porque perdeu entusiasmo, porque perdeu, ó Deus, ânimo, meu Deus, que nesta noite, e o Senhor que resplandece nesse lugar, o Senhor não só como uma candeia, mas como o farol, como o sol da justiça, que o Senhor possa colocar diante dos nossos olhos, ó Deus, qual é a sujeira que tem que ser varrida, meu Deus, para que logo em seguida nós possamos reencontrar os tesouros, os valores que foram perdidos até aqui. Espírito Santo de Deus, ó, diante do clarão que Jesus Cristo, nosso Salvador, faz sobre nós agora, ó Espírito Santo de Deus, adorna as nossas mãos para mover a vassoura no sentido certo, para varrer da forma correta e com humildade ter a atenção para que a vassoura não leve para fora a dracma. Aleluia. Para que a dracma não seja levado como lixo, como entulho. É só o Senhor, Espírito Santo, é quem pode dar o discernimento para separar o lixo, para separar a sujeira da dracma. Agora, Deus, coloca disciplina em nossos corações, ajuda-nos a sermos disciplinados para no final do processo, ó Pai, fazer uma grande festa, meu Deus, e para aqueles que já viam em nós, pessoas que tinham nós como pessoas, meu Deus, negligentes, meu Deus, desatentos e até mesmo infiéis, que eles possam ser convidados para um banquete, para presenciar a nossa casa iluminada, para presenciar a nossa casa, meu Deus e meu Pai. Falo aqui da casa espiritual, falo aqui desse templo que o Senhor habita, para poder presenciar esse templo limpo, meu Deus, e as dracmas todas restauradas e recuperadas para a honra e glória do teu santo nome.
Muda, papai, com toda liberdade nesta noite, as nossas vidas, e que a nossa casa, meu Deus, a nossa estrutura, papai, não seja mais, ó Deus, lugar para se perder coisas. Pelo contrário, que seja um lugar, meu Deus, iluminado pelo Senhor, de modo que tudo seja cristalino, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu profetizo a recuperação do talento. Eu profetizo a restauração, o reencontrado talento perdido. Eu profetizo nesta noite o reencontrado tesouro perdido, na autoridade me concedida para ser e exercer o sacerdócio na terra, para ser o embaixador dos céus. Eu declaro restaurado, encontrado talento, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, receba esta palavra e ponha-se de pé confiante que Deus exerceu misericórdia e a dracma foi rachada, em nome de Jesus.